E aí galera, eu sou Ti Brandão, tenho 36 anos, tatuo há mais ou menos 7 anos. Tenho foco nos estilos de geometria, ornamental, pontilhismo e blackwork, que eu acho muito legal poder focar em passar informação. E no meu eu consegui explorar bem as técnicas de traço grosso, traço fino, pintura de preto chapado e pontilhismo solto e com degradê. Eu fiz um Buda somente com linhas, com um fundo em vários planos diferentes, explorando essas técnicas de preto e pontilhismo. Eu vou ensinar para você o passo a passo para construir essa tatu, desde o atendimento ao cliente, tentar entender essas referências que a pessoa quer, a busca por minhas referências para a gente criar o desenho do zero, colar o decalque, aplicar, ver como a gente vai encaixar esse desenho, tamanho certinho, e depois o passo a passo de cada técnica até a concepção da tatuagem, e depois também explico bastante sobre os cuidados que a gente vai ter nessa tatu. Então é isso, galera. Agora eu resolvi falar um pouco sobre o atendimento para a gente iniciar o curso, e acho que o atendimento é uma das partes mais importantes para você conquistar o cliente, fidelizar o cliente e conseguir realizar esse sonho que ele tem de ter essa tatu. Eu costumo trabalhar assim, eu já deixo uma mensagem automática, eu sempre faço os atendimentos pelo WhatsApp, deixo uma mensagem automática, para a hora que a pessoa clica no link do meu WhatsApp, eu abro a conversa, já aparece um textinho para ela preencher, com ali referência, local, tamanho aproximado, estilo que ela quer, local do corpo, que isso já vai ajudar muito nessa triagem do trabalho, e peço para ela sempre mandar pelo menos umas 5 referências de trabalhos que ela goste, aleatório, não necessariamente meu, e em cima disso eu já começo, te passa tudo certinho, o valor, os dias que tem, a pessoa agendando a tatu, não muito formal, sempre uma troca de ideia mesmo, para ser até legal para o cliente e tal. Isso eu deixo bem livre, tem cliente que curte chamar no vídeo, tem cliente que quer trocar, quer ligar, tem cliente que quer ir no estúdio. Então eu deixo tipo bem à vontade, assim, a pessoa faz do jeito que ela achar melhor. Eu sempre prefiro focar no WhatsApp, para ficar tudo mais certinho. A pessoa agendando a data, geralmente 2, 3 dias antes, eu mando um esboço bem simples, assim, meio que aplicado em alguma foto de braço, perna, para ela ter uma noção de como vai ficar. Aí ela aprovando, pode alterar quanto quiser, pode às vezes falar, mano, não gostei de nada, vamos fazer tipo outro desenho, em outro rumo e tal. Aí a pessoa curtindo, eu finalizo o desenho e aí mostro no dia da tatu. Nesse processo, acho que uma das coisas mais importantes é fazer o cliente se conectar com a ideia, fazer o cliente se integrar ali no desenho, fazer ele se sentir parte da tatu que ele vai ter para sempre na pele dele. Pô, a tatu pra gente vai ser um dia de trabalho, mas o cliente vai ter que lembrar daquele dia ali como algo legal, como sempre que ele vê a tatu, ele vai falar, pô, a tatu ficou legal, mas meu, aquele dia foi sensacional, o papo foi bom, a gente não ficou aquele lance muito, tipo, cliente, empresa, sabe? Ficou aquele lance de meio de amigo mesmo, e isso é muito importante pro cliente, pra gente e pro trabalho fluir legal também. Então é isso, se você conseguiu entender a ideia do cliente, conseguiu fazer essa conexão para poder já criar algo, chegou a hora de começar a esboçar o desenho para mostrar para o cliente, para ver como que vai funcionar as partes seguintes. Vamos iniciar o projeto. Para fazer as pesquisas de referência, eu uso o Pinterest, mas também pode ser o Google. Eu acredito que o Pinterest tenha mais fotografias e mais referências. Então é isso, vamos começar a buscar as referências. Tá, aí nesse caso, como a gente vai fazer um Buda, eu sempre acabo procurando com algumas palavras-chave, nesse caso geralmente como estátua, que o Buda tem bastante referência de estátuas que são legais. Encontrei a referência, vou utilizar essa daqui, que é esse Buda tipo bem clássico, numa posição de meditação zen. Eu vou buscar alguma referência de mandala para encaixar no local que a pessoa gosta de fazer a tatu. Nesse caso, eu vou usar esse símbolo, que é um símbolo com referência de mandala, parecido com esse nó, que é um nó infinito do budismo. Que aí criaria já esse encaixe, que funcionaria legal com o formato da panturrilha, que é o local que a gente vai trabalhar. Por ser panturrilha e ela ser um local cônico do corpo, eu geralmente uso algo como se fosse um triângulo, um losango, para fazer esse formato.
que aí a gente consegue criar o encaixe que seja bem legal. Então aqui a gente já consegue começar a trabalhar para ter esse desenho finalizado. Agora eu vou começar a desenvolver o projeto aqui no Procreate no iPad e vocês vão poder conferir de pertinho como vai ficar. Como eu curto de coisas bem simétricas, eu acabo usando uma função do Procreate que tem assimetria. E aí geralmente eu deixo aqui na vertical para desenhar o Buda, porque ele vai me auxiliar bastante. A camada aqui tem que estar sempre como essa assistência de desenho ativada para a gente poder desenhar. Vamos lá então. Geralmente eu começo o desenho pelas linhas mais grossas, que aí já vai me dar mais ou menos o que vai destacar ali, o que vai subir. Geralmente você jogando uma linha grossa em volta do desenho, vai trazer o desenho para cima, vai criar um plano para cima. Então geralmente eu tiro essa linha de fora do desenho com uma linha um pouco mais grossa. Aí galera, finalizando esse outline, que geralmente eu uso mais grosso justamente para trazer esse desenho para cima, eu vou trabalhar as linhas mais finas também, usando essa simetria ainda do Procreate. Aí nesse caso, eu acabo utilizando bastante, como o Buda vai ficar mais clean, mais limpo, sem sombra, sem nada, eu acabo pegando as linhas principais da roupa para dar movimento, para ficar uma parada bem orgânica, bem legal. E acaba até tirando alguns elementos mesmo, simplificando bem, como é algo que vai ser somente linha. Então eu acredito que, mais simples, mais objetivo fica mais legal. É aquele velho lance do menos é mais mesmo, sem inventar muita moda, muita coisa. Que aqui a gente vai ter uma referência do Buda. Não precisa ser algo tão realista, dá para você mudar algumas coisas, mas sempre focando nesse movimento da roupa, que é algo que é bem marcante nas estátuas mesmo do Buda. Quando essa parte da mandala, já dá para perceber que o desenho está com 3 planos. Tem o Buda, que vai ficar mais para cima, esse triângulo da cabeça que está no meio, e a mandala já está lá para trás. Então, no caso, a gente já consegue visualizar que tem 3 pesos de coisas, geralmente separado por essa linha um pouco mais grossa, para ir trazendo cada vez mais para cima. Aí no caso aqui, como eu tinha falado, eu vou usar um triângulo fechando para baixo, para seguir a anatomia da panturrilha, que é um músculo que geralmente é mais largo e afina, que eu acho que fica um encaixe bem legal também. Aqui nesse espaço que vai ficar em branco, é onde eu vou utilizar esse padrão para criar mais um plano na tatu. Então a gente vai jogar esse padrão também um pouco para trás do Buda. E geralmente o padrão, eu vou mostrar para vocês como que geralmente eu utilizo para criar. No Procreate, seguindo as réguas de simetria, tem um quadrante, que aí dá para alinhar certinho onde vai ser mais ou menos o meio do padrão. Habilita na camada a assistência de desenho. Se for no papel, geralmente eu dobro o papel em 4 partes. Então dobra no meio e utiliza, a hora que abrir, utiliza esse quadrante para desenhar, que você consegue desenhar um lado só e replicar mais fácil nos outros. Então, galera, finalizado esse esboço do padrão, aqui como vai ser um espaço pequeno, eu acabei não utilizando uma referência, criei uma coisa mais próxima, usando essas linhas retas com as curvas da mandala, e aí eu faço o mesmo esquema, eu vou finalizar como se já estivesse tirando o decalque. Quando eu mando o esboço para o cliente, eu geralmente mando até numa etapa antes, monto com as referências, desenharia o Buda, o triângulo e mandaria.
Então, galera, com o desenho finalizado eu geralmente já finalizo com esse esquema já para facilitar para tirar o decalque. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para tirar o decalque e para aplicar isso na pele. Bom, galera, agora eu vou colar o decalque. Para fazer a colagem do decalque eu uso o IT da Electric Ink. Faço uma quantidade não muito grande para não ficar muito molhada a pele, para não correr risco de borrar o decalque. Vou espalhando aos poucos. Eu já medi o meio da perna dela quando ela estava em pé, para a gente conseguir acertar o meio da perna certinho. Que aí eu consigo alinhar as pontas do decalque, como é algo bem simétrico, eu consigo colocar com essas guias do meio. Como a perna faz um cone, o decalque dá uma ondulada às vezes, então só não pressionar tanto e ir fazendo por partes que ele cola bem. Isso aí, galera, depois de todo esse processo, chegou a hora da tatu. Lembrando que todo esse processo que a gente explicou desde o começo é muito importante para esse momento. Então, tudo isso vai refletir na qualidade aqui. Então, vamos começar? A linha mais grossa eu vou fazer com uma agulha 13 RL, que eu deixo mais ou menos 2 milímetros para fora do bico. Vou utilizar a transverse nano na voltagem 10. Galera, para começar, eu como destro sempre prefiro começar da direita para a esquerda para minha mão não vir apagando o decalque. E geralmente do meio para baixo, depois subo porque tem algumas partes aqui que vão ser outros processos. Então vamos lá. Galera, uma dica que eu acho bem legal, principalmente nesse começo, que você vai conhecendo a máquina, vai vendo como está funcionando, é limpar sem arrastar muito o papel na pele, para não correr o risco de apagar muito o decalque. Galera, uma dica que eu acho que é bem importante, quando for fazer essas linhas retas, não fazer esse movimento com a mão. Porque aqui, quando a mão chega no limite, você pode perder força e dar uma tremida. Então uma coisa que eu acho bem legal de fazer é deixar o pulso duro e puxar o braço, sem fazer esse movimento. Bem, galera, finalizamos as linhas mais grossas. Como vocês podem ver, só esse traçado grosso já trouxe o desenho para cima na tatu, trouxe para o primeiro plano. Acredito que aí o segredo para ter uma linha bem firme, principalmente uma linha grossa, bem pretinha, bem aplicada, quadradinha, calma, entender o tempo da sua máquina e tentar não acelerar o processo ou não ser lento demais para não correr o risco de estourar o traço. Que aí você consegue um traço bem aplicado, preto e bem firme. Agora a gente vai fazer as linhas mais finas do Buda e do triângulo. Eu geralmente, como vou usar a mesma, uma transverse também igual a das linhas grossas, eu acabo deixando a mesma voltagem em 10. Porém, como a linha é mais fina, tem um pouco mais risco de estourar, eu acabo trabalhando um pouquinho mais rápido.
Galera, lembrando que eu estou usando uma agulha 7RL bem fechadinha. Eu geralmente olho ela contra a luz, comparo algumas e pego sempre a mais fechada. E mesmo com traço fino, tento evitar ao máximo fazer esse movimento de pulso. Para essas linhas mais finas, eu não coloco muita tinta na agulha, então geralmente eu dou só um toquinho na tinta, que ela já vai puxar tinta o suficiente para poder traçar legal. Coloco a agulha sobre a pele, não afundo muito a agulha, deixo a força da máquina fazer isso e traço o primeiro traço para ver como ficou. Às vezes pode ficar um pouquinho mais fininho mesmo, aí a gente refaz esse traço e com isso você vai pegando esse tempo da máquina, a pressão certinha mesmo. Agora a gente vai fazer a parte de preenchimento sólido. Vou usar uma parte preta sólida aqui na parte de baixo do triângulo. Geralmente, coisas geométricas que tem essa ponta muito fina, eu traço com uma agulha mais fina para fazer a ponta certinha, não ficar quadrado igual a agulha. Depois venho com essa agulha que eu fiz o traço mais grosso e preencho certinho. Então, galera, eu curto muito fazer essa linha, como tem esse fechamento, para ficar com a pontinha fininha com essa agulha fina. Já preencho um pedacinho aqui, fazendo movimentos circulares bem próximo do outro, para focar bem e não perder com a agulha mais grossa, depois acabar engrossando essa pontinha, que é o que vai dar o acabamento bem legal na tatu. Próximo passo, depois de marcar esse triângulo, eu vou pegar novamente a máquina que eu fiz os bolds, para preencher essa região de preto. Essas laterais, vou fazer um degradê do preto para o mais claro no pontilhismo, e aí mandala e esse padrão 100% pontilhismo, sem traço nenhum, somente com uma agulha bem fininha, que seria o próximo passo. É a última parte e uma das mais importantes, que seria o acabamento em pontilhismo. Tudo que tem na tatu para fazer agora, que está no decalque, vai ser 100% pontilhismo. Vou fazer alguns degradês, fiz esse preto sólido. Agora vou vir com pontos mais claros, descendo e escurecendo. A parte escura vai ficar mais ou menos até aqui, para criar um degradê legal. E a mandala, vou fazer das pontas até mais ou menos essa região 100% claro, e daqui a gente escurece e vai clareando para criar o degradê. Aqui é a mesma coisa, a gente vai fazer escuro para cá e clareando para fazer um degradê legal. Lembrando que o pontilhismo agora é uma parte que você vai precisar de extrema paciência, é uma parte que demora bastante, que tem que ter muito cuidado nos pontos, na execução dos pontos, para não afundar muito a agulha na pele e acabar estourando e os pontos ficarem diferentes. Então tem que tomar bastante cuidado no peso da mão
Essa parte toda de pontilismo, eu vou utilizar a Electra Puma da Electric Ink com uma agulha de 3RL. Para fazer os pontos, eu deixo a agulha um pouquinho mais para fora, porque eu consigo visualizar melhor a pontinha dela. Eu não carco a agulha na pele. Como fiz no preto sólido na aula anterior, é só encostando a agulha na pele e a força da máquina faz o trabalho. Esse trabalho de pontilismo, eu sempre faço as partes mais claras primeiro, depois venho fazendo escuro e abrindo os pontos para criar o degradê. Nessa parte, como tem um padrão, e tem alguns que são claros, outros são escuros, eu faço todos mais claros, todos claros, e depois decido na hora o que vai ficar bonito mais escuro. Essa parte tem que ter muito cuidado. Então, eu uso somente a pontinha da agulha para encostar na pele, para não correr o risco de estourar os traços. Uma dica que é bem legal aqui nesse momento é pensar o seguinte: a máquina já tem força suficiente para fazer o ponto, então você não precisa forçar a agulha na pele. Usar somente encostando para não correr o risco de estourar os pontos. E seguindo o mesmo esquema da parte do preto sólido, constância, mesma velocidade, mesma coisa. Bem, galera, finalizamos a tatu. Acredito que consegui passar bem algumas técnicas aí para vocês. E finalizando a tatu, aí sim eu limpo com água para ela ficar bem limpinha, tirar todo o excesso de tinta, de vaselina. E geralmente o que eu peço para o cliente para cuidado, plástico filme
Os 2 primeiros dias seriam tipo o dia da tatu e o dia seguinte e as 2 primeiras noites, só plástico. Após isso, ou uma pomada cicatrizante ou um hidratante. A única restrição que eu peço para as minhas tatus é praia e piscina de 15 a 20 dias. É a única coisa. Alimentação, bebida, essas coisas geralmente não indico, porque se a pessoa já está acostumada a comer coisas gordurosas, o corpo não vai estranhar dela estar comendo com essa inflamação. E é isso, galera. Fica com o resultado da tatu aí.